Deus. Então eu te convido nessa noite, nessa experiência de graça, de amor, a invocar a Santíssima Trindade comigo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que nessa noite o teu coração já esteja escancarado para receber da graça de Deus. Vamos estar clamando o poder de Deus, clamando cura, libertação, restauração no nome de Jesus. Deixar o Espírito Santo agir com a liberdade em nossos corações. Nós, como católicos apostólicos romanos, somos chamados a vivenciar essa experiência de graça. Somos cristãos, proclamamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós confiamos em Jesus. É a mão do Senhor que está sobre nós e que nessa noite você entre nesse mistério de amor. Que o teu coração ele se abra para as verdades de Jesus, ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que tem sido pregado a verdade do coração do Senhor aos nossos corações. É a verdade que nos liberta, meus irmãos. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então não aceite ficar sobre a opressão, sobre a mentira, sobre as falsas enfermidades, sobre a opressão diabólica. Pelo contrário, tome posse da graça de Deus. Se coloque na atitude, na verdade de um cristão que confia no seu Senhor e toma posse da graça de Deus. Se você tiver essa atitude, esse ato de tomar posse da graça de Deus, de assumir o que Deus tem para você nessa noite, eu creio que curas, libertações, restaurações acontecerão sobre a sua vida. E eu quero profetizar de uma forma especial, no nome de Jesus, sobre a sua vida, o derramamento do Espírito Santo, uma unção de cura, de restauração, uma unção de avivamento que tem sido derramada nos 4 cantos do mundo. Há uma unção profética sobre nós católicos. Há uma unção de bênção, de graça, de santificação, de conversão, de libertação, de cura sobre as nossas vidas. E quando nos colocamos debaixo da graça, quando tomamos posse da profecia de Deus sobre as nossas vidas, algo tremendo acontece. O céu se move ao nosso favor, meus irmãos. Há um mistério tremendo do coração de Deus. Isso é verdade do coração do Senhor sendo anunciada para nós nessa noite. Então não importa a forma que você esteja, não importa as suas tribulações, as suas lutas, as suas dificuldades, não importa o que você esteja vivendo sobre as áreas da sua vida, Deus ele quer agir poderosamente, o Senhor quer te dar sabedoria nas suas decisões, o Senhor quer te dar força diante das suas batalhas, o Senhor ele quer te fortalecer para que você seja um soldado em ordem de batalha, um gladiador nessa luta e saia vitorioso, saia forte, vencedor, saia restaurado, convertido, meus irmãos. Precisamos da conversão, trazer essa conversão aos nossos corações. É necessário essa vivência da graça do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, sou aqui de São Paulo, diocese de Campo Limpo, sou coordenador do grupo de oração Amor da Cruz, aqui é a região de Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Faço parte da renovação carismática da Diocese de Campo Limpo. Sou pregador da renovação carismática, sou coordenador do grupo de oração Amor da Cruz, um grupo de oração missionário. Você pode achar algumas pregações lá no meu canal, João Paulo Fialho Rosa. E o Senhor tem nos levantado para evangelizar, para anunciar essa verdade que restaura os jovens, restaura os casais, restaura a família. É o poder de Deus que é derramado, é o Senhor que nos confiou essa missão. Nós temos a autoridade de evangelizar, de resgatar almas para Deus, de destruir com as obras de Satanás. Temos a autoridade e a fé, pela graça de Deus, de anunciar o Evangelho, a boa nova, a graça do Senhor sobre os corações. Então você, como sendo um batizado, você tem a missão de dar continuação à missão de Jesus, de evangelizar, de ser igreja nessa terra, meu irmão, de fazer parte da igreja, do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, como um católico, deve se levantar cheio do Espírito Santo, tomando posse da graça de Deus, vivenciando essa experiência de amor que vem do coração de Cristo. Mas é necessário a conversão, meus irmãos. É necessário uma mudança de vida.
se posicionar diante do Senhor. É necessário uma atitude. E o Senhor nos chama a essa experiência de conversão. Nos chama a essa intimidade. Para se aproximar do coração de Cristo é necessário essa conversão. É necessário essa mudança de vida, é necessário renunciar às coisas do mundo. Não tem como ser um católico verdadeiro, autêntico, com um pé na igreja e outro no mundo. Não tem como. Jesus, ele não quer te dividir com o mundo, com Satanás. O Senhor, ele quer você restaurado, curado, porque o que o demônio tem a nos dar é só destruição. João 10:10. O demônio, o ladrão, né, que é o demônio, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então é graça sobre graça que está sendo derramada sobre nós nessa noite. O Senhor não se limita a essa distância que estamos. Pelo poder do nome de Jesus, pelo clamor que estamos fazendo e iremos fazer, a graça de Deus está alcançando a sua realidade, está alcançando o teu coração. Então, a verdade, meus irmãos, quando é pregada aos nossos corações, ela cura, ela liberta, ela restaura. Essa é a novidade de vida que o Senhor te chama a viver. O Senhor quer dar felicidade ao teu coração. O mundo não pode te dar essa felicidade, Satanás não pode te dar essa felicidade. Somente nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o amor do Senhor queimando em nossos corações pode nos dar a vida, pode nos dar saúde emocional, espiritual, física. Somente a graça de Deus pode restaurar um coração. Então essa noite você é convidado a tomar posse, a ter essa decisão e essa atitude diante de Jesus, a olhar para o coração de Jesus chagado de amor, porque é um enfermo de amor morrendo por nós, enfermos da alma. É o sangue de Jesus que é derramado sobre nós para nos purificar, para nos libertar de todo mal. Então se coloque, meu irmão, se coloque, minha irmã, debaixo do sangue de Jesus nessa noite e deixa as chagas, o sangue de Jesus ser derramado sobre você. E que nessa noite você receba a libertação, que nessa noite você receba a restauração no nome de Jesus. Esse nome tem poder. O inferno treme diante do clamor do nome de Jesus. Não há enfermidade que resista ao nome precioso de Jesus. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, pelas chagas de Jesus, toda falsa enfermidade que esteja agindo sobre a sua vida, sobre o seu físico, sobre o seu emocional, sobre o seu sentimental, sobre o seu espiritual, com opressões diabólicas, com desânimo, com tristeza, que em nome de Jesus que vá aos pés da cruz. É na autoridade do sangue de Jesus que ordenamos, que clamamos o poder e a libertação no nome de Jesus. Eu clamo com você uma unção de restauração. Essa noite é uma noite de avivamento, de restauração para a sua vida. Essa noite, meu irmão, minha irmã, você não está participando dessa live, desse momento de oração, deste clamor por acaso. O Senhor preparou o teu coração para essa cura, para essa libertação. É uma palavra de libertação, de cura que sai dos lábios do Senhor essa noite sobre a sua vida. Essa noite o Senhor, ele vem restaurando, vem transformando o seu viver. E muitos já estão sentindo um mover espiritual tremendo pela graça de Deus. Muitos corações já estão sentindo a libertação do nome de Jesus, porque não é um miserável pecador, João Paulo, que tem poder de realizar sobre você essa graça, mas é o próprio Jesus, no seu santo nome, que nos deu autoridade de anunciar e ver o evangelho acontecer, ver os seus prodígios e milagres acontecer. A palavra do Senhor diz claramente em Marcos 16, 17, ele vai dizer: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, libertarão possessos em meu nome. Se falarem falarão novas línguas, e se beberem algum veneno não lhe fará mal algum. São prodígios e milagres que acompanham aqueles que crerem, vai dizer o apóstolo Marcos. Então, os sinais acompanham os que crerem. E essa noite o Senhor está realizando sinais. Sinais de cura, de restauração. É a paz que acontece em nossos corações. É Deus realizando a sua graça. É o clamor de Cristo que chega aos nossos corações, avivando a tua alma, te dando forças. Você que estava cansado, você que estava já numa situação de
queda, o Senhor ele restaura, ele te dá um novo fôlego espiritual. Recebe esse novo fôlego, recebe esse avivamento na tua alma, recebe essa restauração. Essa noite o Senhor está curando o seu físico que estava sob enfermidade. Pelas chagas e pelo poder de nosso Senhor, pelo poder da Santa Cruz, você nessa noite é curado, é liberto pelo poder das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que te restaura, é o Senhor que te aviva. Recebe esse novo fôlego espiritual, recebe esse avivamento, essa força que vem do alto sobre nós, essa força que é sobrenatural. O Senhor nessa noite ele te abre ao sobrenatural, ele abre os seus olhos espirituais, os seus ouvidos. O Senhor ele tira aquele coração de pedra e dá um coração de carne, um coração que ama, que vive a graça de Deus, que é sensível ao mover do sobrenatural da graça de Deus em nossos corações. Que essa noite você tome posse dessa graça, dessa oração, deste fogo que abrasa os nossos corações. É amor, meu irmão, que queima dentro dos nossos corações. É amor, minha irmã, que restaura as nossas vidas. É o amor de Jesus, é o amor imenso do Senhor por nós. O Senhor nos ama de uma forma tremenda, maravilhosa, que o Senhor ele foi capaz de morrer na cruz por nós. É o próprio Deus que veio na condição de homem, que se fez homem para morrer por amor a cada um de nós. É a graça do Senhor. E nós somos chamados a vivenciar essa experiência de amor derramada no alto da cruz. Por amor o Senhor se deixou ser crucificado. O seu sangue foi derramado para nos libertar, para nos curar e nos restaurar. Então é uma palavra de cura e libertação. Em nome de Jesus, toda falsa enfermidade que está sobre a sua vida, seja física, emocional, sentimental, espiritual, em nome de Jesus, que vá aos pés da cruz, que você receba a cura e a libertação em nome de Jesus. Você receba um novo fôlego espiritual. Eu clamo sobre a sua vida o batismo de fogo, uma unção de avivamento que vai te levantar, que vai te dar ousadia, uma unção missionária sendo derramada sobre o seu coração, que vai impulsionar você a evangelizar. Este é o Espírito Santo. Meus irmãos, estamos vivendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus se cumpre essa noite. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Recebe a força da fé, recebe o fôlego espiritual, recebe o batismo de fogo, o avivamento, católicos cheios do Espírito Santo, ousados em evangelizar, em ver o evangelho acontecer, o sobrenatural, os prodígios e milagres acontecerem em nome de Jesus. Como é bom ver esse amor acontecendo, porque Deus tem me honrado muito nesse ministério. Eu tenho visto curas tremendas acontecer, curas de pessoas que estavam com o braço quebrado, perna quebrada, voltarem ao normal depois da oração, pessoas que estavam com enfermidades internas, hernia de disco, situações que eles estavam passando devido às enfermidades internas, sendo curados pela graça e o poder de Deus, pessoas que estavam em situação de ansiedade, de depressão sendo curadas, pessoas que estavam passando dificuldades em questão financeira, em questão de emprego, o Senhor abençoando, porque Deus ele nos ama, meus irmãos. O amor de Deus ele nos restaura. O Senhor quer te ver feliz. O Senhor quer te ver sendo vitorioso, acertando. Você não foi criado para ser derrotado, para se arrastar, para ser esmagado pelas coisas do mundo. Você foi chamado a uma experiência de amor, de graça, de santificação. É o Senhor que toca os nossos corações nessa noite. É as maravilhas do Senhor que nos alcança, meus irmãos. É o Senhor que nos ama e nos santifica com a sua graça, e que o teu coração essa noite receba esse impacto de amor, receba essa unção de restauração e de libertação. É a nossa Igreja Católica que clama pela intercessão de Nossa Senhora. O manto de Nossa Senhora está sobre nós nessa noite. Nossa Senhora, ela esmaga a cabeça da serpente debaixo de nossos pés. Nossa Senhora, ela passa à nossa frente.
É o mistério de um coração mariano que é nos dado essa noite. Nossa Senhora nos cobre com seu manto sagrado. Ela intercede por nós, meus irmãos. Nossa Senhora, ela vai à sua frente, consagra a sua vida, a sua família, as áreas da sua vida no coração imaculado de Nossa Senhora e deixa Nossa Senhora conduzir os seus passos, porque ela vai te levar direto ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Pio dizia que Nossa Senhora é um atalho para o céu. Os santos da igreja clamavam por Nossa Senhora, a intercessão da Virgem Maria, porque Nossa Senhora nos ensina a ser católicos. Nossa Senhora é chamada de forma Dei, a forma dos santos, a forma de Deus. Aonde foi gerado o próprio Filho de Deus, lá é gerado os santos da igreja. Nós, como católicos, como cristãos, somos chamados a ser devotos, a amar a Virgem Maria, porque ela nos conduz ao coração de Jesus. E lembrando que Nossa Senhora é cristocêntrica. Tudo que Nossa Senhora faz é para a honra e glória de Jesus. Ela nos leva ao coração de Jesus. Então, quanto mais você amar Nossa Senhora, mais você vai amar nosso Senhor Jesus Cristo. E há um mistério de Nossa Senhora que ela aparece em diversos lugares do mundo. Nossa Senhora, ela aparece em diversos lugares do mundo, dando uma mensagem, mostrando que devemos perseverar, que devemos fazer penitência, sacrifício, obedecer à Santa Igreja, o Papa, que devemos vivenciar a graça da nossa fé. E por que Nossa Senhora aparece em diversos lugares do mundo? Por que os santos da igreja não aparecem como Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora foi levada ao céu em corpo e alma. Ela tem um corpo ressuscitado. É como teremos um dia. Nós, quando Jesus voltar, vai dizer o apóstolo Paulo, quando Jesus voltar, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos, num piscar de olhos, passarão para a eternidade. Então teremos um corpo ressuscitado, como a Virgem Maria tem. Ela pode aparecer em qualquer lugar, ela pode atravessar as paredes, flutuar. Nossa Senhora tem a graça de Deus, é toda revestida do poder de Deus. Todo o mérito, toda a graça é para Jesus e é o corpo que teremos ressuscitado. E lembrando que o corpo ele é marcado no batismo para a ressurreição. Olha como é importante o nosso batismo, porque somos marcados para a ressurreição, para estar com Cristo na eternidade. É o teu coração recebendo essa libertação pela palavra, pela verdade, pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero pegar a palavra com vocês. Eu nem perguntei quanto tempo eu tinha, mas desculpa estar falando um pouco mais rápido para aproveitar bem o nosso tempo. Vamos para a palavra, meditar um pouquinho a palavra, a sabedoria da palavra, da doutrina da nossa Igreja Católica, e depois nós finalizamos com o batismo do Espírito Santo. O batismo é aquele reavivar a chama, é aquele fogo que vai queimar em nossas almas com os carismas, com os dons sobrenaturais, extraordinários do Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Então pega a palavra de Deus, vamos pegar. Quando não é me passado alguma passagem, quando é deixado livre, eu sempre pego o Evangelho do dia. Então vamos lá em Marcos, ou melhor, Lucas, no capítulo 3, no versículo 7. Vamos pegar essa passagem de hoje para poder meditar a palavra de Deus, meditar essa passagem e entender o que Deus tem a falar aos nossos corações. Vamos entender, o Senhor ele quer falar de uma forma profunda aos nossos corações nessa noite. O Senhor quer falar de uma forma íntima, meus irmãos, aos nossos corações. Só corrigindo, o evangelho de hoje é Marcos, capítulo 3, versículo do 7 ao 12. Só corrigindo aí. Marcos, capítulo 3, versículo do 7 ao 12. Pegue a sua palavra, que é a espada de todo cristão, que é o próprio Cristo que se comunica conosco nessa noite através da sua palavra. Então, acompanha comigo para que a gente possa meditar. No versículo 7 de Marcos capítulo 3. Jesus retirou-se
com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sodônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixassem o pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente, e todos que sofriam de alguma enfermidade lançavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não tornasse manifesto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que evangelho de Marcos tremendo, maravilhoso. Olha o que Marcos está narrando nessa experiência de Jesus ali com a multidão. É muito importante. Jesus, ele fala que as multidões, Marcos está narrando que as multidões vieram ao encontro de Jesus. Jesus sendo conhecido, Jesus com a sua fama de Filho de Deus, aquele que curava, que libertava, que restaurava, atraía as multidões até ele. As multidões vinham ao encontro de Jesus, porque queriam ser curados, queriam ser tocados pela graça de Deus. E vai dizer, a multidão vinda da Galiléia o seguiam, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, ao redor de Tiro e Sidônia. Uma grande multidão. Meus irmãos, hoje o que nos atrai, o que atrai a multidão é a nossa igreja, são os nossos grupos de orações, são as pastorais. Tudo que fazemos no nome de Jesus, representando a igreja, arrasta uma multidão. E devemos aproveitar como Jesus o fez, para que as curas aconteçam, as libertações aconteçam, para que a graça de Deus aconteça. Jesus, ele aproveitou muito bem a multidão que o seguia para evangelizar, para falar do amor, para falar da conversão, da mudança de vida, da santificação dos corações. Então devemos anunciar essa verdade, devemos dar continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor instituiu a Igreja Católica como meio de salvação para a humanidade. É a porta para se entrar no reino dos céus. É através da igreja, é através dos sacramentos. Os sacramentos ele se iniciou no início da igreja e vai finalizar nesse tempo messiânico, que é a segunda vinda de Jesus. Então, os sacramentos da confissão, a Eucaristia, o sacramento o sacramento da Santa Missa, né, que é a Eucaristia, que nos leva ao altar do Senhor, a viver o amor do Senhor em nossos corações, a graça de poder viver aqueles que são chamados ao matrimônio, ao sacerdócio, a se entregar de coração a Jesus, a buscar, quando estivermos doentes, o sacramento da unção dos enfermos, a vivenciar essa graça da confirmação da nossa fé, que é o crisma. Então são sacramentos que edificam a nossa alma, são os sinais visíveis da graça do Senhor. Então somos chamados à evangelização, a dar continuação à missão de Jesus. E lembrando que o sacramento principal da iniciação cristã é o batismo, onde recebemos as virtudes teologais, fé, esperança e a caridade, onde somos ali perdoados dos nossos pecados, somos ali santificados, porque o pecado original é ali perdoado no sacramento do batismo, e temos a graça de se voltar ao coração do Senhor. Mas é interessante que Jesus, ele proíbe, naquele momento, ele proíbe que se fale ali, quando os demônios, né, vamos colocar os possessos. É interessante falar aqui, no versículo 10, pois havia curado muita gente, e todos que sofriam de algumas enfermidades lançavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. O demônio sabe, né, que Jesus é Jesus.
e eles o conjuravam severamente para que não tornasse manifesto. Primeiramente, Jesus curou muitos enfermos. É a palavra do Senhor que eu disse, Marcos 16:17. Imporão as mãos aos enfermos. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Então, libertarão em meu nome. Então, Jesus dá autoridade para nós. Todos aqueles que crerem têm autoridade de curar e libertar em nome de Jesus. Lógico que precisamos estar preparados, por isso que a renovação carismática tem toda essa direção de preparo para poder exercer o ministério de cura e libertação. Mas é interessante que Jesus, ele conjura, ele proíbe ali os demônios de falarem que ele é o Filho de Deus. Por quê? Jesus não queria ser visto em meio à multidão como um político. Ele não queria chamar a atenção, que as pessoas o vangloriassem naquele momento como um político, como alguém poderoso que veio trazer a libertação pelo progresso, pelo poder humano. Mas Jesus, ele proibiu naquele momento que tudo acontecesse através da evangelização. Por isso é muito importante nós, como católicos, nós temos a nossa igreja, nós temos meios de comunicação para evangelizar. Mas não dá certo a gente ir para a mídia, como muitos acontecem, muitos padres acabam indo para a mídia e passam vergonha porque o mundo não quer saber de Jesus. O mundo não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. O mundo não quer saber de conversão, de renúncia do pecado, de perdão. Então jamais vão aceitar, meus irmãos. Aquele que se converte, sim, ele se volta para Jesus e é testemunho do amor e da graça de Deus. É testemunho. E o que o Senhor quer para nós é uma vida de conversão. É uma vida de santidade, é uma vida de amor para com o seu coração. O Senhor nos chama à conversão, meus irmãos, à mudança de vida, porque somente aquele que quer entrar no céu é necessário passar pela sua experiência de conversão, de santidade. É muito forte a palavra de Hebreus 12:14 que vai dizer: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. Para ver o Senhor é necessário a paz, é necessário uma vida de santidade, é necessário a conversão. E é interessante que a conversão é quando aceitamos essa verdade que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando aceitamos que devemos viver os mandamentos, os 10 mandamentos, a doutrina da igreja, a tradição da igreja, quando valorizamos e trazemos essa experiência de graça aos nossos corações, acontece a nossa conversão. Começamos a dar valor para as coisas de Cristo, começamos a olhar para as coisas do alto, a ter esperança do céu, da eternidade. E para finalizar esse momento de partilha, eu quero hoje falar de um grande santo. Eu peguei o Evangelho do dia e quero falar do santo do dia, São Sebastião. Quero falar da vida de São Sebastião que se liga a essa realidade que estamos partilhando, que é essa realidade de conversão, do amor de Deus, da busca pela graça do Senhor. São Sebastião, que homem tremendo! Era ainda um jovem na sua experiência com Deus. São Sebastião, ele é do século III, meus irmãos. Nascido no ano de 237. Ele nasceu na França, na Itália, né? Milão, na Itália. São Sebastião era um jovem que queria ser soldado, um guerreiro do exército romano. Era seu maior desejo. Pensa, ele era um jovem que queria combater pela espada, queria ser reconhecido, ele queria lutar, ele queria entrar no exército ali dos romanos para ser um grande soldado, porque ele era corajoso, ele era forte, ele um jovem cheio de ânimo, de vigor, ele queria ser soldado, era o seu sonho ser soldado. Ele dizia que queria fazer parte de algo grandioso, ele queria fazer parte da história, através da espada, sendo um soldado corajoso, derramando sangue pela guerra. Ele queria ir para a guerra mesmo e vencer as batalhas como um soldado romano, queria fazer parte desse forte exército dos soldados romanos. Esse era o sonho dele. Na verdade, na época dele, nesse ano, todos os jovens ali da sua cidade de Roma, da Itália, de Milão, o sonho deles era ser reconhecido. E
o desejo deles era conseguir, hoje, nossa realidade, quando a gente fala assim, qual o sonho dos jovens? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ganhar bem, eu quero vencer na minha vida, eu quero construir a minha casa, ter o meu carro, ter a minha família, eu quero aquilo. É o sonho dos jovens atuais, contemporâneos. Mas ali, Sebastião, né? Um jovem, ele queria ser um soldado, porque isso era ser reconhecido, isso era alcançar o objetivo. Então ele queria alcançar esse objetivo sendo um soldado, mas pela espada, né? Ele queria ir para a guerra, queria lutar, queria derramar sangue para conseguir ser reconhecido. Sebastião conseguiu entrar no exército romano e logo se destacou por ter coragem, por ter uma força, e ele entrou na legião romana, o exército romano. Ele conseguiu o seu objetivo. Ele lutou, ele era muito corajoso, ele era um jovem forte, que não tinha medo, que buscava, que lutava pelos seus objetivos, que confiava ali nas suas forças humanas, mas ele tinha o seu objetivo e lutava por isso. Então aconteceu que ele fez parte, então entrou no exército romano, ali na legião romana, no exército romano, e lá ele se destacou. Ele se destacou pela força e a coragem que ele tinha. Ele se destacou pela a insistência, a persistência que ele tinha. Ele entrou realmente de coração como soldado. Aconteceu que o imperador Diocleciano necessitava de um guarda-costa e solicitou ao general romano que indicasse um soldado. Então, ali o imperador Diocleciano falou: eu quero um guarda-costa, alguém que seja confiável, forte para me defender. E o general romano, então, indicou Sebastião. Ele se destacou tão bem no exército que Sebastião foi indicado para ser o guarda-costa do imperador. Meus irmãos, esse cargo era um dos principais, um dos mais preciosos, era o sonho de todo soldado ser guarda-costa do imperador Diocleciano. Sebastião se tornou guarda-costa pessoal do imperador. Esse era o sonho dele, né? E ele conseguiu alcançar. Ele realmente queria fazer história e ele estava alcançando o seu objetivo. Então, ali na sua trajetória, na sua vida de soldado, de guarda-costa, ali sendo reconhecido, ele ouviu falar, então, ali em Roma, que havia um povo diferente. Ele ouviu falar de um povo que era diferente dos romanos. Esse povo era romano, tinha a mesma nacionalidade, tinha a mesma naturalidade, mas era diferente. Era um povo diferente. Esse povo era chamado de cristãos. Era um povo diferenciado. Esses cristãos, no entender de Sebastião, não eram todos soldados guerreiros, na sua maioria. Não matavam ninguém, não derramavam sangue, ninguém eles não derramavam o sangue de ninguém, só o seu próprio sangue, né, que eles davam a vida. Isso deixou Sebastião muito intrigado. Ele falou: quem é esse povo? Qual o objetivo? Qual a luta deles? Por que eles lutam? Todos queriam alcançar os seus objetivos, ser reconhecido, fazer história naquela época. E o que esse povo queria? Então ele começou a adentrar, começou a ficar curioso para entender: esse povo luta pelo quê? Porque ele começou a ver os traços dos cristãos. Eles são fortes, eles lutam, eles são corajosos. É homem, é mulheres. Mas como? O que acontece? O que levam esses homens e mulheres a ser tão corajosos, a lutarem pelos seus objetivos? Então Sebastião entendeu que os cristãos não lutavam para derramar o sangue, porque os soldados, eles iam para a guerra, derramavam o sangue das pessoas para serem reconhecidos. Mas ali os cristãos faziam algo diferente, eles davam a sua vida, eles lutavam para evangelizar. E o principal objetivo daqueles cristãos era uma pessoa. Aí que ele ficou mais intrigado. Como assim uma pessoa? Quem é essa pessoa a qual esses homens e mulheres têm dado as suas vidas? É Jesus Cristo. Ele conheceu Jesus, Jesus que
que era aquele que entrava na vida das pessoas e transformava, que curava, que restaurava os corações. Ele conheceu Jesus, que restaurava a vida das pessoas, que mudavam a vida das pessoas e levavam as pessoas a viverem uma felicidade verdadeira. Ele então entendeu que Jesus podia transformar a vida daquele que se abria, que abria o seu coração. E isso mexeu profundamente com o coração de Sebastião. Isso mexeu profundamente com o coração dele, porque ele via que os cristãos eram movidos pela fé, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não era pela força da palavra, não era pelo derramamento de sangue, mas eles eram movidos pela sua fé, eles derramavam sangue por Jesus, não tiravam sangue das pessoas. Então, Sebastião conheceu a fé, abriu o coração e se tornou um cristão catecúmeno. Aprendeu a fé e pediu o santo batismo e se tornou um cristão. Ele abriu o coração, o amor de Jesus entrou no coração de Sebastião e transformou a sua vida. Fez ele um homem corajoso, sim, como ele era, mais forte do que ele era, mas agora pela causa de Cristo. Um dia descobriram que ele era cristão. Por quê? Ser cristão naquela época era algo repugnante, era algo de perseguição. Nenhum soldado poderia se converter ou proclamar Jesus como Senhor. Jamais. Então, Sebastião, ele começou a evitar as guerras. Ele parou de matar porque a morte é proibido para os cristãos, é um pecado. É contra os mandamentos de Deus. Então, ele começou a se esconder no tempo de guerra. Ele ainda continuou sendo ali o segurança, o guarda-costa do imperador, mas ele não ia para as guerras. Mas ele foi denunciado. Sebastião foi denunciado e foi, então, apresentado diante do imperador. O imperador ficou muito triste com Sebastião, decepcionado, porque ele descobriu por que Sebastião não ia para as guerras, porque aconteceu um episódio na vida de Sebastião que ele foi selecionado para ir para arenas dos gladiadores. E ele, o que ele fez? Ele não quis ir. Ele renunciou, ele falou, eu não quero ir. E o imperador descobriu, foi devido à sua fé, porque ele se tornou um cristão. O imperador, com o coração fechado, mandou prender ali Sebastião num tronco e pediu aos arqueiros que atirassem flechas sobre Sebastião. Então, várias flechas, ele foi flechado, né? Ali foi a sua condenação para que ele morresse e fosse condenado à morte por se tornar um cristão. Mas é interessante, como vemos a imagem de Sebastião, São Sebastião, vemos a imagem dele preso a um tronco e várias flechas no seu corpo. Mas não foi dessa forma que ele morreu. Não foi assim que ele morreu, através das flechas. Ele sobreviveu àquelas flechas. Mesmo amarrado no tronco flechado, quando ele foi atingido pelas flechas, o imperador, os soldados ali, achou que ele tinha morrido. Achou que era o fim dele, que ele estava morto. Então aconteceu que um outro homem, que também estava sendo martirizado, ele tinha uma esposa e a esposa dele foi ver o corpo, ali uma cristã, do seu marido, e também ela foi recolher o corpo de Sebastião como cristão e viu que ele estava vivo ainda, respirando. Então ela levou ele para a casa dela, cuidou das feridas dele e ele recuperou a saúde. Então aquelas flechas não o mataram. Então Sebastião, recuperado, se apresentou diante do imperador, pois queria o bem do imperador, o bem de todo o império. Mas o que aconteceu? Ele ali evangelizou, ele deu testemunho que Jesus é o Senhor dele, que ele amava Jesus a ponto de dar a sua vida. Então, o que aconteceu? Ele foi levado para ser morto, martirizado. No ano de 288, ele foi levado para ser decapitado. Então, ele morreu mártir por amor
ao nosso Senhor Jesus Cristo, um grande santo da nossa igreja que deixou tudo aquilo que ele vivia, todo o seu status, tudo aquilo que ele tinha conquistado, o seu reconhecimento pelo mundo, pela sociedade, para viver por amor a Jesus, para se humilhar diante de Jesus. Olha que tremendo, meus irmãos. É a graça de Deus que converte os corações, é a graça de Deus que restaura um coração, que cura as feridas de um coração, que dá a libertação que tanto necessitamos. Por amor, São Sebastião morreu e deu a sua vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, um grande exemplo de santidade e de perseverança, um grande exemplo de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite, então, para a gente poder finalizar com um momento de oração, um momento de batismo no Espírito Santo. Essa noite Deus veio ressuscitar a tua fé. Essa noite o Senhor veio avivar o teu coração novamente. Você que estava desanimado, desanimada, você que está passando por depressão, por ansiedade, você que está passando por situações difíceis na sua caminhada, combatendo o bom combate, está vivendo um tempo de deserto. Você que está sofrendo por alguma situação, por perseguições espirituais, seja humanas, que está passando dificuldade, seja no seu trabalho, no seu lar, o Senhor ele quer te honrar com o seu amor, o Senhor ele corresponde ao clamor da tua oração. Essa noite Deus está respondendo ao clamor do teu coração. O Senhor não tampou os ouvidos para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor ele ouviu, ele chorou com você. O Senhor neste momento ele está tocando a tua alma, o teu coração, fortalecendo a sua fé. O Senhor está derramando a paz. A paz significa cura completa, cura física, emocional, espiritual. É o Senhor restaurando o seu viver. É um sopro do amor, de vida do Senhor, dos lábios do Senhor sobre a sua vida. Que nessa noite você receba esse derramamento do Espírito Santo. Que nessa noite o teu coração seja avivado na graça e no poder do Espírito Santo, que você receba esse impacto de amor, que você receba como católico apostólico romano a experiência viva do amor de Deus, avivando o teu coração, fortalecendo a tua fé. Essa noite é uma noite de graça, é uma noite de unção, de derramamento do Espírito Santo, é uma noite onde o amor de Deus é manifestado sobre nós, é a força do amor de Deus que queima nos nossos corações, que ressuscita a nossa fé, que fortalece a nossa alma. É o amor de Jesus que nos restaura, meus irmãos, que nos santifica. É o Senhor que te liberta das correntes malignas, da corrente do pecado, da escravidão, da maldição, de toda a opressão diabólica. Toda a corrente maligna é quebrada pelo sangue de Jesus nessa noite sobre a sua vida. Recebe essa cura, essa libertação, essa restauração em nome de Jesus. Recebe esse sopro de vida, o derramamento do Espírito Santo a avivar a tua alma. Oria canta labashuri canta labassúria. Eu profetizo homens e mulheres de fogo nessa noite, avivados pelo poder de Deus, curados pela graça do Senhor. É as chagas de Jesus que cura as suas feridas, a ferida da tua alma, do teu coração. É o Senhor te dando a paz, a libertação, a restauração. Vai tomando posse dessa graça, dessa unção. Como a Viviane disse, eu creio. Vai tomando posse do fogo do Espírito Santo que abrasa a tua alma nessa noite. É o fogo do Espírito Santo que vai abrasando o teu coração, que vai te dando forças, que vai te dando ânimo na tua caminhada. O Senhor, ele diz em Mateus 7,7, pedi e receberei, buscai e acharei, batei e vos será aberto. O Senhor nos promete a sua graça, o Senhor promete a santificação, a cura e a libertação sobre nós. E nós nos posicionamos diante da tua presença, Senhor. Nós vamos em direção ao teu coração nessa noite, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão dos santos no céu, dos anjos do Senhor, do anjo da guarda, que tem a missão de nos levar para o céu, e tomamos posse da tua graça. Nos posicionamos como soldados em ordem de batalha, como Sebastião que se converteu e continuou com a mesma força, com a mesma coragem, pelo Evangelho, pelo amor, pela tua graça, Senhor Jesus. Nos colocamos diante das tuas chagas para ser curados, para ser libertos, e tomamos posse da tua unção. É a decisão da tua alma, do teu coração, que é acompanhada por atitude, meus irmãos. Que o Senhor, nessa noite, restaure todo o seu viver e que seja revelado os mistérios do coração de Deus
ao teu coração, que você seja fortalecido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de São Sebastião, em nome de Jesus. E eu consagro a tua vida, o teu coração, ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Coloco as intenções, cada intenção que foi colocada, que foi apresentada, eu coloco nessa noite, nesta oração, cada uma das intenções dos irmãos, tudo que você traz no teu coração, eu coloco diante do coração de Jesus. Eu coloco a sua vida, a sua família, coloco pela saúde do Vivaldo, que está enfermo, coloco pelo Ramon, que está com sequelas do Covid, coloco em oração cada uma das suas intenções, o Oswaldo Cândido, pela família do Milton José e a Luzia Prades, que estão entubados pela perda. Não, foi mandado para mim aqui esse pedido. Pelo Milton e José. Ah, pode falar. Enlutados pela perda de seus entes queridos. Então eu coloco cada uma das intenções, a intenção do teu coração. Jesus sabe qual é a sua intenção. Mesmo que eu não fale aqui, Jesus sabe. E Ele conhece o teu coração e Ele alcança teu coração nessa noite, realizando a graça, trazendo a cura, a conversão, a restauração, que possamos ser melhores diante do Senhor, que possamos nos aproximar do coração chagado de Jesus, renunciando ao mundo e tomando posse da graça de Deus. O Senhor te chama a essa restauração, a viver o amor no seu coração, a clamar com fé, meus irmãos, a cura e a libertação sobre a sua vida, que possamos ser perseverantes no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as intenções eu coloco aos pés da cruz do Senhor, debaixo das chagas de Jesus, que o sangue precioso do Senhor, a qual nenhuma enfermidade resiste, possa ser derramada sobre a sua vida, sobre as suas intenções, sobre a sua família, e que a graça de Deus aconteça. E eu creio que a graça de Deus está acontecendo, prodígios e milagres estão acontecendo em nome de Jesus. Eu creio que você está sendo curada das enfermidades físicas que estavam te atormentando, dos traumas, das situações de opressão, das maldições que estão sendo quebradas. Há muita graça acontecendo, que você possa testemunhar para a Sandra depois esses prodígios e milagres que chegarão até mim. Eu creio que Deus vai realizar graças tremendas nessa noite. Depois deste momento de oração, Deus vai continuar operando as suas maravilhas sobre a sua vida, sobre o seu coração. O ministério que o Senhor me deu de cura e libertação, e que hoje proclamo sobre a sua vida essa graça, que você receba o poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, que seja selado no teu coração, no teu físico, no teu espiritual, a graça que vem pelas mãos de Nossa Senhora. Eu consagro ao Imaculado Coração de Maria a sua vida, a tua família, os teus pedidos, as tuas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.